Meu nome é Gabriela Guedes e hoje eu vou ensinar vocês a fazer aquela técnica, a Fox Eye. É uma técnica que lembra aquela raposa, né? Muitas pessoas falam maquiagem da raposa, mas é na verdade porque como a técnica deixa o olho mais alongado, lembra bastante o olho da raposa, que ele é bem alongadinho. Eu tô com a pele pronta já, pra live não ficar imensa. Até porque como o meu foco era na técnica dos olhos, Fox Eyes, então eu deixei a pele já preparada. Outro dia eu faço uma live ensinando a técnica da pele. Eu já tinha passado base e subi um pouquinho com corretivo nas pálpebras dos olhos, mas eu vou reforçar um pouquinho mais do corretivo, tá bom? Gente, então eu vou começar, eu vou fazer uma base, né, uma preparação para a pálpebra do meu olho para receber essa sombra. Vocês viram que essa técnica, ela puxa mais para um delineado, né? Um delineado esfumado. Cada pessoa tá fazendo de um jeito, na verdade. Mas a intenção é essa, é fazer bem puxadinho no canto externo e no cantinho interno, fazer aquele biquinho também, tá? Esses dois pontinhos que vão fazer a técnica mesmo, que vão dar aquele efeito mais alongado, tá? E eu também prendi o cabelo pra já dar esse efeito. Quando a gente solta o cabelo, tampa um pouco, né, as lateral. Então quando a gente puxa o cabelo pra trás, e eu ainda não puxei certinho, ó, tá bem frouxo, porque eu não sei fazer isso não, de cabelo eu não entendo nada. Mas assim, quando a gente puxa bem, deixa eu fechar esse corretivo. Quando a gente puxa bem aqui, ó, ele já dá aquela alongadinha natural. Então, quando vocês quiserem puxar bem o cabelo pra trás, dá certo também, já vai dar uma ajuda legal aí, tá? Então, vamos lá, eu vou usar o corretivo cor L10, deixa eu ver se vocês vão enxergar. Esse daqui é o da Bruna Tavares. Eu vou colocar bem pouquinho na minha pálpebra, tá? Só pra dar esse fundinho mesmo pra minha sombra. Que no caso também vai ser bem pouquinho. Vem agora aqui, ó, com a esponjinha, esfumando e corrigindo toda a pálpebra, tá bom? Vocês viram que esse corretivo ele é bem branquinho, né? Bem clarinho. Eu gosto de usar corretivos mais clarinho na pálpebra pra poder pigmentar bem a sombra que eu for depositar. Eu vou usar o pó da Playboy só pra fazer uma caminha aqui abaixo dos meus olhos, pra quando eu usar a sombra, essa sombra não sujar minha pele. Como eu já tô com a pele pronta, né, eu não quero que a minha pele fique manchada. Então eu vou depositar aqui, ó, tá vendo? E é legal fazer essa caminha de pó, porque como é um pó solto, quando a sombra cair na pele, a gente depois vem com o pincel e só vem varrendo, então não vai sujar, não vai pigmentar nem a sombra e nem o pó que a gente está depositando agora. Eu vou vir agora com o pó, o mesmo que eu depositei aqui embaixo, e dar uma leve cobertura, né, um acabamento na minha pálpebra, pra não poder ficar marcando a linha de expressão, tá bom? Ó, não marcou, mas eu mesmo assim eu venho com um pouquinho, ó, só pra dar um acabamentinho aqui e não marcar essas linhas de expressão. Certo? Então, para fazer essa técnica, eu vou começar fazendo um leve esfumadinho, tá? Esse esfumado, eu já vou fazer ele na diagonal, porque como a técnica ela é diagonal,
para dar aquele alongamento, aquele olho mais alongado. Então eu já venho entrando com essa sombra alongada, tá bom? Então bora lá. Vou usar um pincel mais fininho para poder fazer esta sombra. Esse aqui que eu tô usando é o 132 da Dye Makeup. E eu vou usar, deixa eu ver... Eu vou usar esse marronzinho aqui, ó. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Ó. Esse marronzinho aqui eu vou usar agora, no cantinho externo. Uma dica quando a gente quer pigmentar bem essa sombra no olho é sempre vir, ó, com o pincel mais em pezinho e pegar essa sombra. Pera aí, gente. Deixa eu mostrar. Ó, com o pincel mais em pezinho eu pego a sombra. Se a gente deitar muito ele, a gente não vai conseguir pigmentar bem essa sombra no olho. Então eu sempre pego ele mais em pezinho mesmo. Então vamos lá. Peguei o pincel fininho e eu começo, ó, depositando essa sombra e levando ela aqui pra cima, rumo da sobrancelha. Tá vendo que eu já deposito ela levantando na diagonal? Estão gostando, gente? Ah, então tá bom. Ó, lembrando que minha primeira live, hein? Se vocês gostarem, eu faço mais. Ó, eu venho esfumando, já levando ela lá pra cima. E quanto mais a gente subir com essa sombra, mais alongado vai ficando. Então vocês fazem de acordo com o gosto de vocês, né? Ó. Eu vou primeiro concentrar esse marronzinho. Tô usando o mesmo marrom, viu, gente? Eu não mudei ainda. Gente, ó, então vamos subindo um pouquinho mais. Tem pessoas que gostam de fazer esse tipo de técnica, quer ver? É uma diquinha pra vocês. Que usa a ajuda do cartão ou de uma fita crepe. Elas colam aqui e vão fazendo pra deixar bem retinho. Eu, particularmente, eu prefiro fazer assim mesmo. E aí, no final, eu venho dando acabamento com a base ou um corretivo. Eu pego o pincel, bom, fiquem na live que vocês vão ver. Pra mim dar esse acabamento, eu gosto de usar o pincel. Ó, tô olhando aqui pra mim poder fazer certinho. Tô com um espelhinho aqui de apoio, gente. Eu vou vir com um pincel limpinho agora, um mais fofinho, só pra poder esfumar a bordinha, pra não ficar nada marcado. Gente, vocês viram que só de fazer isso com a sombra, olha como que já deixa mais alongado. Já fica bem alongado, olha a diferença de um pro outro, né? Vou virar agora com um marronzinho mais escurinho agora, tá? Vamos ver. Vou usar esse marronzinho aqui. Cadê? Pera aí, gente. Eu sou canhota, então é uma loucura aqui. Ó. Vou usar esse marronzinho aqui, tá? Então eu pego com a pontinha do pincel. E agora, bem de levinho, eu vou fazer a construção dessa sombra. Vou escurecendo essa sombra. Ó. Lembrando de sempre levar lá pra cima, já depositando, já esfumando tudo na diagonal. Já que a gente quer fazer a técnica do Fox Eyes. Então eu subo com essa sombra.
Beleza? Volto com o pincel fofão e vou tirando as marcações. Eu vou vir agora depositar uma sombra mais clarinha aqui no comecinho do olho da minha pálpebra. Deixa eu achar o pincel. Aqui. Pincel de depositar a sombra mesmo, tá? Vou pegar essa corzinha, um branquinho, mais clarinho, meio cintilante, tá? Vou pegar esse daqui. E eu vou depositar ele bem de levinho mesmo, porque eu também não quero que fique aquele branco cheguei, não. É só pra poder dar um acabamento aqui nessa sombra. Ó. E trago aqui pro meio. Não tem segredo, não. Bem facinho. Volto agora com o pincel tirando, ó. Marcação, o pincel tá sem sombra nenhuma. É só pra dar aquela limpada, como se fosse uma borracha, né? Pra poder unir todas as sombras. Ó. Agora que vem o tchan da maquiagem, né? Que é o delineado. Aquele delineado estilo raposinha mesmo, né? Pra deixar aquele olho bem alongado. Deixa eu só achar aqui. Ó, vou usar o delineador Por Black. Esse daqui é da Ana Paula Marçal. Eu vou diluir um pouquinho ele, porque, ó, gente, ele vem bem denso, bem durinho. Se a gente usar ele dessa forma, na verdade a gente não usa, né? Muito difícil. Então eu sempre diluo. Tô usando diluidor de maquiagem, daqui é o da Suelen Makeup. Vou pingar só uma gotinha, ó. Pronto. Ó, o pincel que eu uso, esse daqui, ó. Ele é bem fininho. Ele é chanfradinho, eu gosto bastante de usar ele pra poder fazer o delineado. Então eu vou usar ele pra fazer essa técnica. Vou misturar aqui, ó, o diluidor com o delineador. E eu sempre gosto de tirar o excesso na mão, ó. Pra gente nunca colocar esse pincel com muito produto e acabar ficando muito grosso, acabar marcando demais. E também a gente já vai unindo a cerda do pincel para deixar ele mais fininho ainda, tá? Então vamos lá. Agora a gente reza um Pai Nosso. E bora. Gente, ó, pra fazer esse delineado, eu vou começar com a pontinha desse jeito, ó. E eu vou puxar do cantinho externo subindo. Ok? Pra isso eu deixo o pincel bem retinho, sem deixar ele deitado. Eu gosto de deixar ele mais retinho. E eu vou usar como base a minha linha d'água, tá? Pra poder puxar esse delineado. Lembrando que como a gente quer fazer essa técnica do Fox Eyes, a gente vai alongar bem esse gatinho. Na verdade não é um gatinho, né? É um delineado. Essa técnica também, a gente vai tentar parar. Gente, meu olho tá muito vermelho. Eu vou tentar parar com ele até o meio, mais ou menos, da pálpebra, tá? Porque essa técnica é mais o puxadinho para deixar alongado. Vem parando aqui no meio e depois vem aqui no cantinho interno. E aí dá aquele efeito mais alongado no olho, tá? Então eu vou começar, vou usar bem aqui. Ó, gente, eu não consigo falar ao mesmo tempo nessa hora, tá? Mas vou fazendo aqui. Ó, vou pegar daqui de baixo, aproximar só mais um pouquinho pra vocês verem. Esperar parar de tremer. Aí. Ó. A mão tem que estar firme, porém leve. Ó, puxei primeiro o tracinho.
Percebem que eu não trouxe ele de acordo com o meu olho aqui na a pálpebra de cima. Eu vou subindo com esse delineado, tá bom? Agora eu vou pegar do meio, do tracinho que eu puxei, eu pego do meio e trago pra dentro. Ó, como que fica. Agora é só vir preenchendo dentro. Ó. E aí, gente, nunca deixa o pincel secar, tá? Então eu venho pegando mais delineador. Deixar sempre o pincel bem molhadinho, pra não acontecer de borrar na hora de tentar fazer esse puxadinho, tá? Ó, então eu peguei mais produto, eu vou tirar o excesso novamente do pincel. E agora eu vou vir endireitando esse delineado. Andando pra ver aí. Ó. E agora eu vou tentar ir sumindo, ó, esse delineado. Ó. Estão vendo como tá ficando, como que vai dando forma pra técnica? E depois eu ainda vou vir escurecendo com mais sombra, tá? Viram que eu trouxe o delineado até o meio, mais ou menos? Agora eu vou fazer o cantinho interno. Peguei mais produto, tirei o excesso, tem que deixar esse pincel bem molhadinho, mas sem acúmulo de produto, pra não ficar muito grosso esse cantinho. E esse cantinho é bem suave, viu, gente? É um tracinho de nada, tá? Então eu vou pegar aqui, vocês vê que quando termina aqui o cantinho, a gente já tem essa leve entradinha, né? Ela só não é formadinha. A gente vai dar esse formato, tá bom? Ó. Tá vendo? E agora eu vou endireitar essa entradinha, ó. Agora eu virei o pincel, gente. Eu sabia que eu virava, só não sabia que hora. Quando for piscar, vocês tiram o pincel, viu? Isso. Agora eu vou ligar bem fininho esse comecinho com o meio, tá? Agora eu já fiz o corpinho, né, dele. Agora eu só vou vir endireitando esse delineado para depois vir dar o acabamento com a sombra. Então peguei mais produto, tirei aqui o excesso e vou dar acabamento nesse delineado. Então essa técnica aqui que tem o biquinho,
Chama tipo a raposa. Não tem um gato? Esse é da raposa. É o Fox Eyes, tá? O nome dessa técnica. Essa técnica, na verdade, quem começou com isso foram as celebridades. Porque elas querem dar aquele... Sabe aquele efeito, tipo um lifting no rosto aqui? Quando dá aquela erguidinha aqui, ó, na sobrancelha. É essa técnica. Então foram elas que começaram com isso. E aí foi moda, foi febre na maquiagem, né? Gente, então eu vou vir agora com aquela sombrinha mais escura que eu usei, tá? Aqui da paleta, deixa eu ver qual que era. Essa daqui. Vou vir dar um acabamento aqui no finalzinho. Pra não deixar tão certinho esse delineado. Eu quero dar tipo uma leve borradinha nele, tá bom? Ó, o pincel fininho, eu tô usando o mesmo pincel. E eu venho aqui, ó, bem rente, o delineado que eu fiz. Venho concentrando essa sombra. E não tem problema, ó, da sombra tá um pouquinho mais pra fora do delineado, porque eu vou dar o acabamento que eu falei que ia dar com o pincel depois no final, tá? Então eu venho, pego mais sombra e venho depositando e esfumando bem levinho aqui no cantinho. Vou pegar um marrom mais escurinho daquele lá. Ó, já deu mais uma escuridinha aqui. Eu deixei ele bem mais embaixo, esse marrom mais escuro. E agora eu vou voltar com outro marrom intermediário, que era o que eu tava usando. E vem aqui mais em cima desse marrom mais escuro, tá? Pra fazer essa transição de um pro outro. Eu vou fazer uma live de transição de cores. Eu vejo que muitas pessoas que estão começando agora na maquiagem têm essa dificuldade de fazer a transição de cores. Então eu vou deixar um dia só pra fazer essa live de transição e explicar certinho mesmo como é que faz, tá? E aí, o que vocês estão achando da técnica? Olha como que já tá o meu olho de raposa. Não tá parecendo uma raposinha já? Vou esfumar mais, viu, gente? Ó, lembra que eu tô fazendo esse esfumado na diagonal, junto com a técnica, junto com esse delineado, beleza? Agora eu vou vir com o pincel mais gordinho, o pincel limpinho daquela hora. E vou vir aqui, ó, só tirando a marcação. Vou trazer um pouquinho mais pra cima, ó. Ó, peguei mais um pouquinho do marrom mais escuro e tô bem aqui rente esse delineado. Bom, eu vou deixar assim agora. Eu vou fazer então, ó, já que eu fiz esse olho, eu já vou limpar aqui embaixo. Pego um pincel, ó, e vou limpando esse pó que eu depositei pra não sujar a pele. Olha só, não sujou nada, viu, gente? Na hora que eu dar acabamento na sobrancelha, o restante da maquiagem, aí sim vai ficar show de bola. Eu vou fazer o outro olho então, viu? Gente, vocês viram que enquanto eu fazia esse olho, eu subo, desço assim com o pescoço. E por causa que eu selei, a minha pálpebra, ó, não marcou nenhuma linha de expressão. Por isso que eu gosto sempre de selar a pálpebra, tá? Porque não tem como a gente vir com a sombra, sendo que tá aquele traço aqui de corretivo.
Então, a gente tem que sempre lembrar de tirar essa marcação do corretivo, selar e depois entrar com a sombra, tá bom? Bora lá, tô vendo as pessoas mandar carinha de apaixonada. Ainda bem que vocês estão gostando. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou limpar o meu pincel menorzinho, porque eu vim com sombra muito escura. Vou usar esse higienizador de pincel aqui, ó, da Dylos. Borrifo aqui, ó, um pouquinho. E pego aqui e limpo aqui, ó, no papel toalha, tá? Eu gosto de usar bastante o higienizador de pincel. Ai, gente. Porque eu já limpo e já consigo usar o pincel na hora. Ó, já ficou limpinho de novo. Então, vamos lá. Vou fazer o outro olho, então. Então, não sei se saíram gente, se entrou alguém diferente. Vou reproduzir a mesma coisa do outro olho agora, tá? Ó, eu já deposito essa sombra e vou levando ela lá pra cima. Estão vendo? E já venho esfumando essa sombra. Então, gente, eu vou fazendo essa construção primeiro. Primeiro eu venho com esse marrom mais clarinho, subo com ele, levo em direção à sobrancelha para fazer essa técnica, olha. Eu tô pegando o mesmo marrom ainda, viu? E subo. Vim de novo com o mesmo marrom, ainda não troquei. Tô usando o mesmo marrom. E com o pincel fofão eu venho tirando a marcação, tá? Esse pincel ele não tem nada de sombra, ele tá limpo. Ó. Agora eu vou vir com o marrom mais intermediário, né? Que é um marrom um pouquinho mais escurinho, vou mostrar pra vocês de novo. Aqui. Vocês conseguem ver? Gente, a paleta que eu tô usando é a da Jaclyn Hills, tá? Eu gosto bastante dessa paleta porque ela é bem versátil. Ela tem cores neutras e cores coloridas. Então, eu uso muito ela porque eu consigo fazer qualquer tipo de técnica. Na verdade, a maioria, né? Desde as mais neutras, desde as mais coloridas, mais artísticas. Mas, ultimamente, eu ando fazendo sombras mais neutras, mais usáveis, né? Vamos dizer assim, do que as artísticas. Então, bora lá. Vou pegar esse marronzinho que eu mostrei agora pra vocês. Sempre pego com a pontinha. Ó, percebem? Onde que tem sombra no meu pincel? Tá focando aí? Ó. Mais na pontinha mesmo do pincel, tá? Porque eu quero fazer com que essa sombra pigmente. Então, eu sempre venho com a pontinha do pincel. Essa técnica dá pra fazer com caneta de delinear? Dá sim! Eu usei o delineador em gel, mas dá pra fazer tanto o delineador líquido, tanto a caneta, tá? Pode ser qualquer delineador. Pode também, gente, fazer somente com a sombra. Aí você usa uma sombra mais escurinha. Deixa ela assim, mais umedece o pincel de delinear e pega essa sombra, tá? Ela vai pigmentar bem pra você fazer esse delineado. Então não precisa ser feito só com delineador em gel, beleza? Então bora lá. Peraí, vou mostrar aqui pra você. Peguei a sombra intermediária, o marrom mais intermediário. Venho depositando aqui no cantinho externo e vou trazendo aqui pra cima também.
Vou fazendo essa construção devagar. Na próxima live eu vou começar a fazer em modelo também, porque eu quero focar bastante para as pessoas que estão começando na área da maquiagem agora, tá? Para quem é iniciante, para quem está começando na área ou quer se tornar uma maquiadora. Então eu vou passar a fazer esse tipo de live também em modelos. Em mim também, modelo, vou ir diferenciando um pouco, tá bom? Ó, o pincel não tem nada, tá? Só tá sujinho aqui de tanto eu ficar esfumando as sombras, mas eu não peguei produto não. Então eu venho tirando só a marcação. Volto agora com o pincel fofão e tiro a marcação. Pronto, agora eu vou vir com aquele branquinho mais clarinho que eu usei. Deu pincel aqui. Ó, gente, eu volto com o branquinho. Vou usar ele só pra dar esse acabamentinho, tá vendo a diferença? Tem pessoas que falam assim, eu quero deixar bem levinho, não vou passar nada. Mas olha só como que fica sutil, fica bem bonito. Então não esqueçam disso não, viu? Detalhe faz toda a diferença. Volto com o pincel, tirando toda a marcação da sombra. Isso daqui faz com que as duas sombras se unem, né? Uma na outra. Pronto, agora eu vou fazer o delineado. Ai, gente, será que vai sair delineado desse olho? Sou canhota, agora eu vou ficar toda sem jeito aqui pra fazer esse delineado. Mas vai dar certo. Ó, então eu venho com diluidor. Diluidor não, delineador em gel. Ele já tá um pouquinho diluído daquela hora, então eu vou usar assim mesmo. Se eu ver que tá muito duro, que tá ruim, tá secando fácil, eu vou pingar mais um pouquinho de diluidor. Mas por enquanto tá dando pra usar. Ó, então eu peguei o produto e vou tirar o excesso de novo, tá? Lembra sempre de tirar o excesso de produto do pincel pra não ficar marcado, pra não ficar um traço muito grosso, tá? Então, bora lá. Vou fazer esse olho, ó. Então, ó, lembrando, pra fazer essa técnica, é uma técnica que deixa um olho mais alongado. Então, eu vou levar do cantinho externo no rumo da sobrancelha, já alongando, tá? Levantando esse olhar. Gente, então, ó, vou usar o pincel deitadinho assim, ó, pra esse lado, porque eu vou pegar daqui e subir, tá? Vamos lá. Pego como base a linha d'água e vou puxando. Ó, já fiz a base desse delineado. Agora eu pego do meio e trago do meio aqui do risquinho e vou trazendo pra dentro. Ó como que fica.
Vou vir preenchendo aqui dentro, então, o corpinho do meu delineado que eu já fiz. E depois eu vou dar uma alongadinha ali mais pra cima. Tá vendo que esse daqui tá mais alongado? Ó, já dei uma alongadinha a mais nele. E aqui no meio, deixa eu pegar mais produto que tá secando. Tiro o excesso. E aqui no meio eu vou trazendo bem fininho esse tracinho, só pra poder fazer a união depois do cantinho interno. Pronto, eu vou fazer o cantinho interno agora e depois eu acerto o corpo do meu delineado, tá? Peguei mais produto, então vou tirar o excesso novamente. Sempre, sempre, sempre tiro o excesso, gente, não adianta. Se vocês ir com acúmulo de produto ali no cantinho, em qualquer lugar do seu delineado, vai ficar bem grosso, tá? Então, se a sua intenção é não deixar grosso, então tira bem o excesso. Então, agora eu venho aqui pro cantinho e dou aquela leve puxadinha, ó, aqui no biquinho. A mão bem firme. Ó, tá vendo que já deu uma encorpada? Ó, gente. Agora eu vou vir, ó, trazendo esse delineado, ó, seguindo essa linha, podendo unir, ó, poder unir todo esse delineado. Vou pegar mais produto, tiro o excesso. E aí, gente? Acho que eu vou... Ó, ficou bem puxadinho. Eu vou reforçar o delineado aqui nesse cantinho, ó. Tá vendo que isso aqui parece que tá mais pretinho? Pronto. Gente, ó, olha a diferença do acabamento com a sombra. Se vocês quiserem parar por aqui, já poderia. Isso é opcional, tá? Gente, ó, eu vou dar acabamento então com a sombra mais escurinha. Volto com essa sombra mais escurinha. Vou usar essa daqui para poder dar esse mesmo acabamento. Vou dar aqui o acabamento, tá?
Peguei o pincel, o mesmo pincel que eu tô usando. Gente, ó, eu não tô trocando de pincel. Usei os mesmos 2 pincel. Só esse pra poder depositar a sombra, fazer o esfumado. E o fofinho, sem nenhum produto na ponta dele. Poderia ser qualquer um outro fofinho, qualquer outro tipo de pincel. Só pra poder dar o acabamento na sombra, tá? Tirar a marcação. Então vamos lá, bem rentinho. Rente, esse delineado que eu fiz, eu vou depositando essa sombra. Volto a esfumar, sempre levando essa sombra na diagonal. Lembram que a técnica, ela é feita na diagonal, para dar aquele alongamento no olhar. Olha só que chique que fica. Isso porque nem tá acabado ainda. Eu começo a me achar já, quando já tá acabando a maquiagem. Volto com o mesmo marronzinho escurinho, deposito e esfumo na diagonal. Sempre na diagonal. Eu vou vir agora com o mesmo pincel, vou pegar aquela sombra, aquele marronzinho intermediário, pra poder colocar aqui, ó, nas bordinhas, pra poder tirar essa marcação. E depois eu volto com o pincel limpinho, tirando a marcação de sombra. Cadê o pincel fofinho? Olha que legal. Eu vou voltar com o pincel da sombra clarinha, só pra poder tirar essa marcaçãozinha que parece que eu entrei um pouquinho de marrom escuro aqui no começo. Pronto. E depois eu venho acertando esse delineado, que de preto agora ficou branco, né, por causa do pincel. Gente, é assim, viu? Fazer maquiagem, sombra, essas técnicas a gente tem que ir olhando e conferindo, ver se tá certo, se tá errado, se tem que esfumar mais, se não, sempre endireitando, tá? Nunca fazer, deixar, acabou, deixa eu fazer outra coisa, sempre voltam, confere, tá? Pra não... Os detalhes que são importantes, a gente nunca pode esquecer dos detalhes, faz toda a diferença. Então eu faço a maquiagem, eu volto, eu olho de novo. Minhas clientes sabem, né? O tanto que eu volto, faço outra coisa, volto de novo, no mesmo lugar. Ixi, tem que ser assim, detalhista mesmo. E esfumar não quer demais, né, minha gente? Volto com o marronzinho intermediário. Que eu vou vir com esse pincel aqui, ó, da sombra clarinha. E dar uma clareadinha aqui, ó. Eu acho que eu subi um pouquinho. Gente, agora eu vou limpar aqui, ó. Vocês viram que eu fiz toda a sombra e não caiu nada de sombra escura? Só tem um pozinho branco mesmo. Mas mesmo assim, eu sempre gosto de colocar o pozinho aqui embaixo, porque tem sombras que a gente usa que esfarelam demais. Então, às vezes, não é nem o jeito que você aplicou essa sombra. Mas pode ser que sim. Mas assim, existe muitas sombras que esfarelam muito. Então, qualquer coisinha que a gente coloca ali, ela já começa a cair na pele. Então, eu acabo colocando o pozinho. Em todas as maquiagens, praticamente, eu faço isso, tá? Então, vamos lá, eu vou vir agora... Eu vou fazer o esfumado inferior, tá? Assim, pra esse tipo de técnica, essa técnica estão usando muito o delineado preto mesmo na linha d'água, tá? Então, eu vou usar o pretinho mesmo, pra poder fazer certinho, beleza? Eu vou usar o mesmo delineador em gel na minha linha d'água.
mas vocês podem usar o lápis preto normal. É que assim, eu costumo usar mais o delineador em gel porque eu acho que pigmenta mais que lápis. Mas se você tiver aí um lápis bom que pigmenta bem na sua linha d'água, pode usar tranquilo, tá, gente? E assim, o que é legal também? Tem pessoas que não tem nem o delineador em gel, que não tem... o líquido eu já não gosto muito pra colocar na linha d'água, porque por ele ser bem líquido, na hora que junta com a lágrima que a gente tem dentro do olho, né? Aí vira aquela bagunça, ele começa a diluir dentro do olho mesmo, vai ficando tudo preto assim por dentro. Então por isso que o delineador líquido eu já não gosto de usar ele na linha d'água. Eu uso só se for o em gel mesmo. E aí o que vocês podem estar usando? Se você não tiver um delineador em gel, se você não tiver um lápis preto, um lápis bom, você pode estar... Bom que eu digo, gente, não é um lápis caro, não é um delineador caro. Existem muitas marcas que são baratas, mas que tem uma pigmentação boa. Então eu falo, bom de pigmentação mesmo, tá? Independente de marca, independente de valor, independente de qualquer coisa. É pigmentação. É uma marca ali baratinha, se pigmenta bem, manda embora, manda ver. Beleza? Ah, então, a dica que eu ia dar é vocês usar o corretivo na linha d'água, aquele corretivo mais clarinho que você tiver aí, passa ele na linha d'água e vem com um pincelzinho de depositar sombra, esfrega ali na sombra preta e vai depositando essa sombra em cima desse corretivo na linha d'água, bem devagarinho, tá? Então aí vai deixar bem pretinho também a linha d'água. É bem legal essa dica. Mas aqui eu vou usar o delineador em gel. Então, bora lá. Ah, fazer com uma mão só, gente. Então, eu venho depositando esse delineador em toda a minha linha d'água. Pegar mais produto. E eu vou unir com o biquinho. Tá vendo? Olha a diferença, hein, gente? De um olho delineado. Aqui, ó, sai um pouquinho mais pra fora. A minha intenção de hoje não é fazer aquele borradinho de preto. Eu vou fazer um marronzinho mais clarinho. Então eu vou dar essa limpadinha aqui, onde saiu mais pra fora esse pretinho, tá? Pego só um pouquinho aqui, eu passo na pontinha do cotonete e aplico aqui, ó. Pronto, agora eu venho com a esponjinha, pego um pouquinho do pó translúcido e venho e deposito aqui. Eu vou aproveitar e depositar tudo aqui embaixo de novo. Beleza, agora eu venho com o pincel fofão e venho limpando esse excesso todo. Pronto. Depois eu ainda vou fazer o esfumadinho marronzinho aqui mais no cantinho. Então eu vou pegar aqui mais produto, mais delineador em gel e vou aplicar na minha linha d'água do olho esquerdo.
Ai, gente, eu vou usar assim mesmo, senão vocês não vão enxergar. Ó, então eu depositei todo o delineador na minha linha d'água. E agora eu vou unir esse cantinho. Pronto. Vou aproveitar que eu tô usando já o delineador aqui e vou passar aqui onde tinha ficado branquinho. Pronto. Ó, tô reforçando o pretinho. E aí, já tô parecendo uma raposinha? Deixa eu ver, que lindo, obrigada, Angélica. Oi, Esther. Então tá bom, gente. Eu vou virar agora, ó, com um pincel mais curtinho, deixa eu achar, aqui, ó. Mais curtinho. E vou fazer o esfumadinho embaixo, eu vou fazer o esfumadinho. Vou usar um marronzinho mais clarinho, que eu usei aquela hora, ó, esse daqui, só pra dar um leve esfumadinho. Eu não quero marcar muito embaixo, não. Eu acho que eu gostei mais assim. Oi, Ione! Então tá bom. Ó, peguei um pouquinho e vou só fazer esse leve esfumadinho. Pronto, só dando um acabamento, gente. E aí, estão gostando? Obrigada, amor. Gente, por mim, eu já deixaria assim, tá vendo? Que legal que tá. Mas eu vou dar o acabamento que eu falei pra vocês que eu ia dar aqui no finalzinho. Vou puxar aquele traçadinho pra deixar ele bem retinho mesmo. Aquele efeito de quando as pessoas colam fita ou uso aqui o cartãozinho que eu falei pra vocês, tá? Eu vou dar o acabamento com pincel, como eu já falei pra vocês que eu ia dar. Mas assim, não tem muita necessidade, que eu não saio muito fora do delineado, tá? Mas eu vou dar esse acabamentinho pra mostrar pra vocês. Ó, gente, a base da Alice Academy que eu postei hoje pra vocês. Vocês viram? Curtiram? Salvaram? Então, vou depositar aqui, ó, na plaquinha, só um pouquinho. E eu vou misturar um pouquinho desse corretivo, só pra não ficar tão escura essa base, porque essa base eu tenho que dar uma clareadinha, que ela ainda tá um pouquinho escura pra minha pele, ó. Tá vendo que eu só pinguei um pouquinho. E agora eu vou passar só um pouquinho aqui, ó, do branquinho. Estão vendo? Agora eu vou misturar as duas e vou dar o acabamento aqui, que vocês vão ver. Ó, então eu vou misturar essas duas cores. Ó, misturei, tá? E eu vou dar o acabamento. Ó. Ele vai ficar meio marcadinho agora, mas eu vou vir ajeitando, tá, gente? Então não assustem. Ó, peguei um pincel bem fininho. Esse pincel aqui, comprei ele faz pouco tempo, eu até mostrei pra vocês. Vou usar ele pra fazer cut, porque ele é bem fininho, olha. Eu vou usar ele pra dar o acabamento, por ele ser bem fininho, ele é bem preciso. Então, ó, mão bem firminha,
Vou trazer um tracinho bem reto e puxando, alongando ainda mais, tá? Ó. Tá vendo? Já limpa e já dá aquele acabamento bonito. Olha aí a diferença de um pro outro. Fica bem legal, né? Vou usar aqui a esponjinha só pra poder acertar aqui. Olha, gente, tô amando. Vou dar esse acabamento. Olha só, gente, a diferença que faz no acabamento. Aquele detalhe que você ia deixar passar batido. Olha só a diferença que faz. Gostaram? Vou dar o acabamento do outro lado agora. Tracinho bem retinho, delineado. E o traço tá lá em cima. Viu? Agora eu venho com a esponjinha e tiro aqui, ó, a marcação. Olha! Gente, então agora eu vou fazer a aplicação dos cílios postiço. Vou usar uns cílios bem volumoso, que eu gosto. Também daria certo colocar uns cílios assim, mais levinho, mais natural. Mas eu gosto de cílios bem volumoso, então eu vou usar, tá? Deixa eu só tirar. Gente, ó, quando vocês compram os cílios postiços... Ah, e os cílios que eu vou usar, ele já tem aquele formatinho de gatinho. Então ele vai ajudar dar aquele efeito mais alongadinho também, tá? Quando vocês compram cílios postiço, sempre tira aquela colinha natural que já vem dele, porque eles sempre usam cola pra fixar na forminha, tá? Então, tiram essa colinha pra dar um efeito mais natural ainda na raiz dos cílios, tá? Eu tô tirando aqui. O que vocês estão achando da maquiagem da raposinha? Eu ainda vou fazer a correção da sobrancelha. Cola que eu vou usar essa daqui, ó, de sempre, da Atelier Paris. Tirar aqui, né? E eu passo uma quantidade assim, boa. Eu não uso muita pouca cola para não secar fácil, mas também não coloco em excesso. A gente vai ficar aqui esperando meia hora para essa cola de cílios secar, pra gente poder aplicar ela. Eu gosto de usar o auxílio de uma pinça, tá? Pra poder aplicar os cílios postiços. Apliquei, ó, a colinha, não sei se vocês estão conseguindo ver daí. E o truque para você conseguir colocar os cílios postiços assim que você terminou de aplicar a colinha, espera aí uns 10 segundinhos para ela começar a secar. E aí você aplica os cílios postiços. Porque quando a gente passa a cola e já vem colocando os cílios, a cola ainda tá super molhadinha, então ela vai ficar escorregando no seu olho. Então é super importante a gente dar esse tempinho pra cola poder aderir mesmo, tá? E ter aquela textura mais pegajosa. Aí é onde ela vai grudar. Ó, como ela já tá. Ela tá começando a ficar transparente. Então eu vou aplicar agora. Então, ó, eu gosto sempre de usar o auxílio de pinça. Coloco primeiro aqui, ó, no centro, bem rente à raiz, e vou endireitando, ó, o cantinho externo e o cantinho interno.
Aí eu vou dando umas apertadinhas pra prender mesmo esses cílios aqui, pra fixar mesmo ele. Não faz toda a diferença nos cílios postiços, gente? Olha isso. Agora sim, né? Ficou mais alongado esse olho. Bom, mas tem gente que prefere ainda uns cílios mais de boa, né? Eu gosto desses bem volumoso mesmo. Então eu vou tirar a colinha do outro. E meu olho ainda tá vermelho, olha, gente, que coisa. Bom, então agora eu vou aplicar a colinha de cílios. Obrigada, Ana! Vou aplicar aqui, ó, colinha de cílios da Atelier Paris, eu tô usando. Espero secar um pouquinho, ó, como que tá bem molhadinha ainda os cílios, a colinha. Esperar secar um pouquinho. Próximo passo vai ser corrigir a sobrancelha, tá, gente? Eu ainda não corrigi. A maquiagem nunca acaba quando acaba, né? Nunca fica bonita enquanto não tiver realmente finalizada essa maquiagem. Gente, ó, começou a ficar transparente. Eu vou aplicar agora os meus cílios postiços, tá? Então eu volto com essa pinça aqui bem rente à raiz dos cílios. E eu encaixo primeiro o centro e depois eu vou ajeitando as laterais. Eu gosto de usar o espelhinho de apoio aqui embaixo e eu olho pro espelho aqui embaixo. Aí eu consigo olhar toda a minha base dos cílios. Encaixei o meio. Encaixei a lateral. E encaixo o cantinho. Agora eu vou forçar, dar uma apertadinha pra ele ficar aí. Pronto, cílios aplicados. Gente, agora enquanto os cílios vai secando, tá? Depois eu venho finalizar com a máscara de cílios. Eu vou fazer a correção das minhas sobrancelhas. Eu vou usar essa pomadinha Soft Blonde da Ana Paula Marçal, ó. É um marronzinho mais, assim, clarinho, mais intermediário, né, do que o outro que eu tenho aqui. E eu também vou diluir ele com o diluidor de maquiagem da Suelen Makeup. Ó, ele vem bem durinho também. Então eu vou diluir. Gente, então eu vou corrigir, tá, minha sobrancelha. Peguei a pomadinha, diluí, vocês podem estar corrigindo com sombra também. Ah, o pincel, eu até esqueci de mostrar, ó. É um pincel chanfradinho. Esse que eu tô usando é da Macrylan. Dá certo de você corrigir com corretivo, pomada de sobrancelha, que é o que eu tô usando, sombra. Corretivo você tem que usar aquele corretivo mais escurinho, mais ou menos desse tom, que é o que a gente usa pra fazer o contorno. Também dá super certo, viu, gente? Aqui na maquiagem a gente vai se adaptando com os produtos, tá? Ó, então vamos lá. Eu gosto sempre de começar no pontinho mais alto da minha sobrancelha e vou desenhando a minha sobrancelha, tá? E depois eu vou colocar meu carregador aí pra não cair a live, né? Meu celular também tá com pouca bateria. Ó, então, ó, eu preenchi aqui o pontinho alto. Preencho dentro do desenho. E eu vou trazendo pra fora esse desenho. Vou pegar mais produto. E eu tiro aqui o excesso.
Tá vendo? Eu também não tenho sobrancelha, eu preciso desenhar minha sobrancelha. Olha a diferença disso. E eu só fiz o pontinho alto dela. Então eu venho trazendo pro meio, pro corpo da minha sobrancelha, essa pomadinha. Pego mais produto e eu vou fazer um tracinho aqui no comecinho, com a mão mais levinha, pra também não ficar tão carregado, né, esse início. Ó, deixa eu vir mais pertinho. Tá vendo que eu puxei esse tracinho aqui embaixo? Pra dar esse formato pra minha sobrancelha. E eu vou esfumando aqui, ó, o início. E aí, o que eu faço agora? Eu saio um pouquinho pra fora, eu passo o dedo aqui, ó, dando esse esfumadinho. Vou voltar com o pincel, que tá sujinho de corretivo, e eu vou delimitando aqui, ó, esse desenho. Só corrigindo onde que eu deixei mais grossinho mesmo. Eu não peguei mais produto aqui no pincel, mais corretivo, tá? Tô usando ele sujinho mesmo, com o produto que já tinha. E pronto. Olha a diferença, gente, uma sobrancelha para outra. Eu não tenho sobrancelha, não. Eu desenho toda vez. Sobrancelha é tudo, né? Ó, fiz essa pastinha. E vou corrigir o outro lado da sobrancelha. Ó, eu começo no pontinho alto. Tá vendo? E eu vou descendo com a mão mais levinha. Ó. Venho, tiro aqui esse excesso. Vou desenhando o corpo da minha sobrancelha, bem devagarinho. Aproveitei que tinha bastante produto e trouxe um pouquinho aqui pro início. Ó, então eu esfumo esse começo. E eu venho com o dedo aqui, ó, dando batidinha. Ó, acho que eu ainda fui muito pra fora. Aí. Eu vou endireitar, deixar mais certinho, igual esse, o comecinho. Vou aumentar um pouquinho desse lado. E vou dar batidinhas. Agora eu venho com o pincel, ó, que eu usei aquela hora, só pra dar esse acabamentinho aqui, ó, que eu engrossei um pouquinho. Pronto. Eu vou usar agora outra pomadinha da Ana Paula. Essa daqui é mais escurinha, olha a diferença de uma pra outra. Opa! Vou usar então agora essa escurinha,
só para concentrar onde que eu tenho a sobrancelha mais falhada. Percebem a diferença que dá, ó? De onde não tem o pelo, fica mais clarinho. Então vou usar essa pomada mais escura só para disfarçar mais. Ó, como que já melhora. Ó, aqui no pontinho alto que eu não tenho pelo. Ó como já melhorou. Vou fazer do outro lado a mesma coisa, embora essa daqui ela é mais salhadinha. Mas olha aqui em ciminha. Pronto. Deixa eu ver. Peraí que eu vou só endireitar aqui agora. Gente, tô acabando, hein? Fica aí. Agora eu vou vir com batom. Acho que eu vou usar esse daqui. Esse batom é o da Latica, cor número 35, da Latica. Então eu gosto de vir desenhando a minha boca. Eu também, ó, o desenho da minha boca, ele não é muito certinho, não. Então eu gosto sempre de vir desenhando com o próprio batom. E eu vou dar uma leve aumentadinha. Ó, fiquem vendo. Vou virar aqui, né? O espelho não ficar na frente. Pronto, agora eu vou finalizar os olhos com a máscara de cílios. Essa daqui que eu vou usar é da Eudora. Eu passo a máscara por fim pra garantir que o meu cílios postiço realmente secou, tá? Então eu vou só passando nos cílios naturais pra deixar eles mais pretinhos, poder unir com os cílios postiço. E vou passar um pouquinho embaixo também, tá bom? Eu uso o espelhinho ele mais deitadinho, tomo um pouquinho o rosto e vou aplicando a máscara de cílios, ó, olhando pro espelho.
passo mais embaixo, que é mais onde tá os meus cílios mesmo, meus cílios natural. Não levo a máscara de cílios lá no topo, aqui no final dos cílios postiços, senão vai dar aquele efeito, vai perder o efeito, na verdade, dos cílios postiços. Depois que eu fiz tudo isso, eu gosto de voltar sempre com um pouquinho de pó pra selar mais um pouco, né, da minha pele. Deixa eu pegar aqui, cadê? Ah, tá. Pegar esse pincel fofão mesmo, tiro o excesso. Ó. Bem de levinho mesmo. Aqui. Se por acaso cai alguma sombra, a gente tira nesse horário também, nessa hora. E eu vou voltar com o iluminador para dar aquele toque final da Natália Capello. Eu já até abri aqui. Ele tem partículas de brilho, então ele ilumina muito. E ó, eu gosto de usar um pincel assim, bem fofinho e mais compridinho, para depositar o delineador. Ó, eu pego, presta atenção, gente, no brilho desse iluminador. Ó, eu concentro primeiro aqui. Ó o brilho que ele dá. Dá aquele efeito sol, né? Então, ó, concentro primeiro aqui e eu venho esfumando esse iluminador. Olha, gente, eu amo. Dá aquele efeito mais espelhado, né? Ó, do outro lado a mesma coisa. Passar o restinho aqui, ó, no nariz, aqui um pouquinho no queixo. E, gente, finalizei essa maquiagem, finalizei a técnica, né? Tô com o cabelo preso, vou deixar ele presinho mesmo. Essa técnica é a da Fox Eyes, que lembra, né, o olhar da raposinha, por ele ser bem alongadinho, alonga bem aqui, ó, o cantinho externo, o cantinho interno. E olha só como que dá esse efeito mais alongado no olhar. Gostaram? Gente, olha que lindo. Olha eu aqui, ó, modelando pra vocês, linda e bela. Ai, gente, eu amo, olha que lindo. Maravilhoso, né? Com certeza eu vou fazer mais, vou trazer várias técnicas. E eu vou fazer também em modelo, viu? Pra você aí que quer ser maquiadora. Vocês estão vendo, né? Como que eu tô mudando aí o estilo de postagem do meu Instagram. Então fiquem aí por dentro do meu Instagram, viu? Ativem os sininhos. Então, quando vocês verem notificação que vai ter live minha, eu vou ver se eu consigo programar um dia só na semana, aquele dia fixo. Provavelmente eu vou fazer as terça-feiras, que eu achei bem legal esse horário, né? É um dia, acho que muita gente tá vendo aí o Instagram, né? Já tá mais tranquila em casa. Então, eu provavelmente vou estar fazendo todas as terça-feiras, 8 horas da noite, as lives. Cada terça-feira vai ser um tema diferente, vai ser voltado para maquiagem profissional, para maquiadores. Então, reserva aí na agendinha de vocês esse dia para vocês estarem sempre aqui comigo.
Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, ó. A técnica da raposa. Vou deixar pra vocês verem mais um pouquinho.